fazer aqui no Instagram um projeto muito importante e para mim e para o meu pai. Meu pai vai entrar aqui daqui um pouquinho, vou chamar ele para poder participar, que é o seu Parafernos, né? Esse conteúdo agora para o Instagram também. Temos o canal no YouTube, que é os Jardineiros Noturnos, né? O meu pai também tem o Instagram dele ali, que é o Parafernos, né? E entrou aí. Oi, Oi aí, pai. como é que tá? Tudo Tudo bem? certo? Tudo Dá bem, e uma você? ajeitadinha aí na câmera, só para centralizar o rosto. Aí. Deixa aqui. E Deixa aí, essa tudo câmera. bem? Bom, tudo bem, e Certo. você? Vamos esperar agora. Eu vou enviar um convite para a Ronise. Hoje nós Tá. vamos receber uma convidada, né? Pesquisadora, escritora, já está por aí. Vamos falar um pouquinho da escrita, né? Um pouquinho do andamento dos projetos. Falar também como é que está o processo do livro ali. Tá aqui. Entrou ali. Acho que ela tá entrando. Eu mandei um convite para você, Ronise. Se você recebeu por aí. Se não, você pode pedir também para poder entrar. Enquanto a Ronise entra, pai, quer falar um pouco sobre como é que está o processo do livro aí? Sim, vamos falar então para quem está entrando agora, né? A gente há algum tempo tá com esse projeto de divulgação, na verdade, de compartilhamento, né? Que a gente tem que usar o instrumento disponível na nossa era, né? Na nossa era da técnica. Esse instrumento é fantástico, que é a divulgação e o compartilhamento de coisas novas, de conhecimento, de informações e tudo mais. Desde novembro ou outubro do ano passado, a gente está trabalhando no projeto dos Jardineiros Noturnos, que começou ali com uma coisa muito em broto, né? Com um manuscrito que meu filho quase que me obrigou ali, vamos dizer assim, fez aí um incentivo patronal de forma muito interessante com relação à retomada da escrita, que na verdade estava ali em seu processo de encasulamento ali, estava fechado, e a gente renasceu aquele projeto que é uma narrativa, um romance, em termos mais de gênero conhecido, mas já dizendo que é um romance um tanto quanto fragmentário. Eu subtitulei ele de Rapsódias Filosóficas, porque é uma história narrativa, mas entremeada de processos de questionamento, de esclarecimento com relação a isso. E esse processo desencadeou uma seleção ali na cidade de Braga, Portugal, selecionada por uma editora que não é muito conhecida no Brasil, mas é uma editora com um alto grau de profissionalismo. E aí a gente começou a trabalhar na edição, a editora Asis da literatura. E a gente está em processo de finalização, na verdade, como eu coloco ali no Instagram, me desculpe até, porque eu não sei ainda manejar essa ferramenta adequadamente, coloco ali que a previsão de lançamento é em maio, em torno, meados, 25, 26 de maio, ali está sendo disponibilizado o projeto Rapsódia, Romance Errantes do Nascimento. E Errantes do Nascimento é um livro que fala sobre uma estrutura marginal de conhecimento, ou seja, a gente tem que assumir a nossa questão de país como um país, no momento, um país que vai pela periferia,
e também nosso conhecimento acadêmico, nossa língua. Então a gente tem que restaurar essa nossa confiabilidade, tanto na nossa língua como no nosso país, de uma forma cultural, e não numa forma desenvolvimentista ou financeira ou governamental. Mas um país nasce pela cultura, pela evolução moral e tudo mais. Então esse é um romance um tanto quanto não tradicional, que vai por essas estruturas marginais de pensamento e até evoluir para uma questão de questionamento ali em abertura final. Não sei se a Rony conseguiu entrar para a gente começar a conversar, senão eu fico falando aqui e fico falando até amanhã. Eu estou vendo aqui, apareceu um convite, mas eu tô... A Rony consegue nos ouvir ou responder ao chat aí? Vê se eu mandei agora um convite de volta, mas eu não sei. Ah, tá bom. Esse projeto continuou, então, só para dando sequência, como é um projeto que prima por todos produzirem arte, todos nós produzimos arte de uma forma ou de outra. Ele é um projeto que abarca todos os tipos de arte, todos os tipos de manifestações, desde a arte artesanal ali, do mais artesão possível, até o escritor intelectual, até o pintor, até todos os tipos de manifestação. Então é uma expressividade, a arte é uma expressividade, né? E o que acontece? Para falar sobre arte, então a gente falou semana passada com a Cláudia, uma escritora também inicial, vamos dizer assim. Hoje a gente vai tentar falar com a Ronise, que é a arte por meios artesanais. Inclusive, só para dar uma fuga aí, uma fuga para o Errantes do Pensamento, apesar de ser um livro mais do ponto de vista intelectual, ele no final ele acaba artesanal, ou seja, ele acaba com as máscaras do Asmin. Inclusive, eu ia até fazer uma encomenda para a Ronise. Olha aí. Oi, Ronise. Entramos. Eu estava falando de ti para uma encomenda ali, para máscaras ali, e aí tu apareceu. Esse é um bom sinal. Oi, Ronise, tudo bem? Como foi difícil, muito bom dia. Bom dia, como conseguiu entrar? Nossa, eu mandei convites, eu tentava achar os convites aqui pelo Note, mas era no celular. Que bom. Boa. Bem-vinda. Então, bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos muito obrigada. felizes de receber você aqui também no projeto, né, nesses encontros que a gente tem feito. Assim, tem sido muito interessante conhecer novos autores, né, novas personalidades. Então, por favor, Ronise, se apresente um pouco aí para a galera poder te conhecer, para a gente começar a nossa conversa. Eu fiquei falando aqui, falando até aparecer, daí agora eu vou ficar parado. Agora você se apresenta à vontade aí. E eu estava ali cuidando um pouquinho da sua fala. Mas, assim, eu sou a Ronise, né? Eu sou carioca, né? Nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, perto de Madureira, na terra do samba, né? Muito próximo da minha querida Portela, do Império Serrano, né? Então, sou sambista, gosto do samba, gosto de uma comunidade, né? Minha origem é de comunidade. Não cheguei a ter a vivência do que se chama favela no Rio de Janeiro, mas a minha origem do subúrbio e do movimento de comunidade, de vivência solidária, né? Eu sou da época ainda que se fazia as lajes entre aqueles vizinhos, né? Lá no Rio ainda tem um pouco isso, né? Quando a gente vai fazer a casa, que é tão difícil de fazer, né? Todos se unem para virar a laje. Então, eu sou desse movimento ainda. Que é um movimento comunitário. E interessante que hoje a gente vem... É um movimento comunitário. É uma comunicação que as pessoas elas não se individualizam na casa, né? Elas se espalham por cima para a união de todos, né?
A laje é um sinal de comunicação, né? Exatamente. Isso. E é um ponto, é um espaço de encontro também, de comensalidade, de festividade, de manifestações, né? Inclusive do cuidado com o corpo, né? Porque as mulheres tomam banho de sol na laje. Sim. Né? Então eu fiz isso demais. A minha adolescência, os meus encontros com as minhas amigas era tomando banho, sol na laje, né? Com suco e, e esperando assim ficar bem torrada, né? Olha que loucura. Mas era um momento do encontro, Sim. um espaço de trocas, né? E isso no Rio de Janeiro é muito forte, é muito presente, né? Sim. Então eu venho desse lugar, né? E agradeço por isso, porque é ele que me traz todas as referências e toda a minha base para hoje poder escrever e partilhar com os demais, né? Com aqueles que se aproximam, que têm a oportunidade de trocar comigo, né? Então, é desse lugar. E é desse lugar também que vem as inspirações para a gente se envolver no mundo acadêmico, buscar caminhos de bem viver e melhoria na vida, né? Então, são referências que eu tenho assim, desse próprio lugar, de pessoas que se caminharam, que se foram, que voltaram a partilhar e dizer, olha, tem melhores caminhos. Então, não é um lugar que se fecha nisso, mas também se abre, né? Há muitas possibilidades, sabe? Exatamente. Então, eu venho desse lugar. Roni, e você, E, além de escrever, enfim, você e depois, o trabalha que sua mão, acontece? trabalhos manuais, trabalhos artesanais? Sim, sim. Interessante essa história, Álvaro, porque eu comecei a fazer minha faculdade, eu comecei a estudar moda, né? Porque eu sou graduada em design de moda. E aí, no decorrer da universidade, eu pensei assim, nossa, eu gosto tanto de sapato, eu vou buscar fazer sapato, vou ser sapateira. E comecei a buscar lugares, por isso eu vim parar no Sul. Então, eu procurei lugares que pudessem me receber com o meu trabalho, porque eu era servidora pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu não podia vir sem o meu trabalho. Eu tinha que fazer uma especialização em calçados e tinha que vir com o meu trabalho. Então, eu busquei. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que pôde me receber. E eu vim estudar no Rio Grande do Sul, aqui no CT Calçado do Senai. E, na verdade, não era nenhuma especialização, né, de pós-graduação, mas sim um curso técnico para eu aprender a fazer calçado e começar a fazer calçado. Mais tarde, minhas tias me juntaram assim e falaram comigo, olha, eu acho que você é a encarnação do seu avô, porque seu avô era sapateiro de Luiz XV no Rio de Janeiro, um dos melhores sapateiros. Eu fiquei chocada. Ninguém nunca tinha me contado isso. As pessoas me perguntam, de onde veio esse gosto por fazer sapato? Então, eu sou uma artesã do calçado. Claro, né, aprendi a fazer calçado na escola, né, no Senai. Trabalhei muito tempo com couro, com aspectos de superfície com couro, aí na escola do couro, como professora. Né? Então, todo o meu trabalho artesanal é voltado para o couro e para o calçado. Que coisa boa. Olha só, eu estava até pensando aqui como entrou... E assim, e tem agora uma coisa... Pode falar, pode falar. Pode dizer. Pode falar. Pode continuar. Acho que está com um atrasinho. Não, e agora eu estou voltada para a psicologia. Eu estou voltada para um fazer no solo, né? Aberta. Muito boa, muito bacana, muito representativa na minha vida.
e muito voltada à religiosidade, né? Sim. Então eu vou pegar essa Então deixa. é isso. Mas diga, Álvaro, fala. Não, eu vou pegar essa deixa tua aí, porque é uma deixa muito parafernal para mim. Eu vou te explicar por quê. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Porque assim, ó, a estrutura parafernos, tá? Que isso aí a gente vai se descobrindo aos poucos, é uma estrutura quase como um poeta inaugural. O poeta inaugural é aquele que vem do instinto puro, né? Do homem puro, da estética pura. Porque você sabe que o homem, apesar de todos os filósofos falarem, o homem é um ser social, um animal político, um animal ético. Não, o homem é um animal estético, né? Um animal estético. E você sabe que a arte e a religiosidade estão intimamente ligadas, né? Porque você fala assim, todos os filósofos, você pode falar muitas coisas acadêmicas, né? Schopenhauer, ele falava que a solução estava na música, Heidegger falava que a solução estava na poesia, e Nietzsche falou assim, você sabe que eu sou uma coisa eu sou muito nietzschiano, né? Com relação a maioria das coisas que ele fala. E ele falava assim que a arte é a própria essência, porque, veja bem, quando você vai ver uma árvore, né, você olha uma árvore e você não vê todas as folhas, todos os galhos, todos os ramos. Quando você olha uma página, você lê algumas palavras e você monta na sua cabeça uma estrutura tua, singular, que é a própria mentira daquilo, ou seja, é o imagético daquilo, é a fábula da sua árvore, a sua letra, a sua linguagem, Então a arte é essa mentira para nós mesmos que nos faz bem, né? Então você lê ali e você vê. Então por isso que cada um a sua singularidade e se expressa de qualquer forma, né? De qualquer forma. Então como o homem é um animal estético e o ato estético, o ato produtor, poético, já inclui a moralidade, porque você faz aquilo que você acha certo. Inclusive, o amor e a arte estão além do bem e do mal, como diz o nosso Nietzsche. Então, tudo que a gente produz esteticamente é aquilo que está dentro. Então, essa busca do poeta original, inaugural, não é só do poeta escrito, é do poeta artesão, músico. É aquele sátiro, aquele que sai de dentro da sociedade mostrando para a sociedade o que ela é e que para ela rir daquilo tudo e ir para frente. Então, o que eu digo? Eu acho que toda a arte é a expressividade estética de uma função moral que produz e aquilo capta as pessoas. Por exemplo, você foi captada por nós, pela EDE, a vir aqui e fazer uma mesa de arte, de estética e de filosofias, de rapsódias. Então, a gente aqui está fazendo rapsódias. A gente está pegando fragmentos singulares das pessoas e compartilhando. E isso é pura arte, é puro prazer intelectual, é o significado da nossa existência. Então, esse é um ponto que eu queria amarrar na tua história de vida, que é fantástica, né? E mesmo assim, Roniz, a gente belisca a academia, mas corre para fora. A gente belisca a academia e corre para a laje. A gente belisca a academia e vai para o parque. Então a gente está dentro das ruas, a gente caminha pelas ruas, a gente vai fazendo arte arrastando, e a academia tem que nos aceitar, entendeu? Então é dessa forma que eu te vejo, entendeu? É dessa forma que a gente tem que produzir. Eu acho que na sua felicidade, no seu semblante feliz, a gente já vê que a arte é o significado, né? É o significado. Eu acho que é isso. Ela está muito relacionada com a minha alegria de viver, né? Então, eu não sei, as pessoas dizem, o carioca é muito assim, né? Ele expressa, né? Os seus gozos, né? Então, eu tenho essa coisa comigo. Isso também está muito na minha família, né? Da gente ser feliz por viver, né? De agradecer a oportunidade de estar representando uma ancestralidade. Então, isso tem muito a ver com o nosso pensamento, né?
de matriz africana também. E eu vou te dizer que é um pensamento, né, muito, vamos dizer assim, muito novo para mim. Porque eu vivi, e aí está relacionado com o texto do livro As Áfricas, né, que eu conto um pouco disso, que eu me tornei preta, né? Eu não era preta. Sim. Preta, eu sempre ouvi dizer na minha família que era os meus tios e as minhas tias retintas, que eu era morena. Sim. Que morena, não existe moreno, né? existe o afrodescendente aqui, que é negro, né? Então eu sou uma mulher negra. Sim. E eu sempre fizeram acreditar nisso. E sempre me fizeram acreditar que as religiões de matriz africana era coisa do capeta. E para aqueles que a gente via na rua, às vezes, né, ou tendo um ataque epilético, né, sofrendo daquela dor, daquela doença, ou sofrendo de qualquer outra miséria da mente, eles diziam que era santo e que estava apanhando do santo. Então eu venho dessa, vamos dizer assim, dessa intolerância religiosa familiar. E isso eu vim compreender há bem pouco tempo, porque eu comecei a estudar, eu comecei a buscar isso como compreender a minha história, né? Compreender para além do espaço de Bento Ribeiro e Rio de Janeiro. Eu queria compreender um pouco mais. E porque eu não consigo, daí, receber alguma coisa sem compreender essa coisa. Então, eu tinha uma tia que vivia dizendo para mim: você tem que fazer o santo, não pode ser, você tem que fazer o santo. Vou vigiar o que é fazer o santo, né? O que é isso? Sim, sim. Então, eu compreender nessa relação o que é fazer o santo, o que é representar ou saber que os meus passos vêm de longe. Quem sou eu hoje, a partir daqueles que foram antes de mim. Sim. E que a cada vez que eu abro a minha boca, eu tenho que pedir licença e agradecer. Então, porque eu não vim feita sozinha. Então, fazer o santo hoje, eu compreendo que é isso. É você compreender a importância daqueles que vieram antes de você e que traçaram o caminho para que você chegasse e desse responsabilidade a eles, responsabilidade. Sim. Então, uma redescoberta da sua ancestralidade, né? Eu queria saber, entender um pouco, Roni, como que isso afetou a sua arte e a sua escrita. Isso afetou demais. Isso afetou no sentido de dizer a gente nunca está só. A gente não faz nada sozinho. Nós somos seres coletivos, apesar da gente ter a nossa subjetividade. Deixa eu pegar um carregador. A gente não está sozinho. Afetou no sentido de perceber o respeito, a importância do respeito aos outros. O cuidado. Mais, o cuidado. É isso que eu falo, do cuidado. Agora eu tenho escrito, tenho pensado a respeito do cuidado. Isso. Por exemplo, do cuidado com o outro quando eu, enquanto servidora pública, tenho que atendê-lo, ou atendê-la. Eu não posso simplesmente olhar para ele a partir dos instrumentos da administração pública. Eu tenho que olhar de forma humanizada. Sim. Né? Nas ações, projetos de extensão, os projetos de extensão, nós temos instrumentos muito coloniais, muito excludentes. Então, por exemplo, a ação de extensão para atenção social é um grande inferno você ter que trabalhar e atender de fato a pessoa que está, seu público. Porque às vezes as pessoas não têm documentos, essas pessoas não querem. E elas têm que apresentar documentos para, às vezes, receber um apoio
para alimentação de R$ 100. Elas têm que emitir documentos. Você sabe? Isso por parte a vida delas enquanto, né? O cara só passa a ser cidadão quando ele tem a carteira de trabalho, porque antes ele não é cidadão. Sim. É assim? Exato. Mas ele não é cidadão. Tem a carteira de trabalho e não é cidadão. Isso. Então, quer dizer, eu não posso ter a minha escolha de trabalhar na minha terra e não ter a carteira de trabalho? Então, agricultor familiar não é cidadão? Exato. Exato, Ronise. Olha só, eu vou te falar que esse é um tema que me interessa muito demais, muito mesmo. O meu romance se trata de um personagem que sai dessa ignorabilidade e ele é acolhido e cuidado. E então, o que acontece? Eu trabalho num hospital onde a gente está tentando implantar a questão da retirada do ignorado nos nomes das pessoas. E essa pessoa que vem para dentro de uma estrutura, uma instituição, ela tem que ter esse passado registrado. Ela não pode ser somente uma pessoa. Então, tem tudo, e eu acho que tem tudo a ver a arte, a religião e o cuidado, o toque, a reumanização. Esse é o tema que me interessa. Porque o que acontece? Diferentemente da religião ortodoxa, vamos dizer assim, ela equaliza os diferentes, ela equaliza os diferentes. Isso é muito difícil. A arte, ela equaliza pelas diferenças. Ou seja, você faz a sua arte, eu faço a minha arte, o Zé Hugo faz a sua arte, nós somos artistas. A nossa religião é a arte. E não importa muito qual credo e qual maneira que você toca a sua matéria artística. Então, existe uma matéria poética em que você trabalha e que capta o Zé Hugo, que capta o Álvaro, que capta a Ronise, que capta as pessoas. E nós somos uma religião. E o cuidado da arte significa o cuidado da pessoa. Porque se você, num encontro com uma pessoa, usa o seu elemento estético e moral, consequentemente, você cuida da pessoa pelo que ela é de pessoa, e não tanto no que ela representa numa sociedade, né? Porque o próprio filósofo falava assim, o corpo são muitas almas dentro de um corpo social. Ou seja, o corpo é um social e existem muitas almas dentro dele. E é justamente, só que a gente precisa, para ser artista, mostrar que nós somos, por trás do corpo social, muitas almas, muitas ligações. Então, o cuidado, o encontro com o outro, o encontro com a matéria poética é o que nos faz iguais, independente das nossas diferenças. E isso é a arte. A arte equaliza os diferentes. E todas as diferenças são úteis à arte porque ela nos traz capturas diferentes. A gente capta conhecimentos, não só informações. Informações entram por um ouvido e saem pelo outro. O conhecimento é quando você capta, você é absorvido por aquilo, você absorve aquela aura da pessoa, que nem eu absorvi a tua, que nem eu absorvo a do Zé Hugo. Você tem uma aura que, para mim, é uma aura que me capta. E isso é a ligação da arte e do encontro entre as pessoas. Né? Eu acho que isso nunca vai acabar, porque cada pessoa é uma singularidade. Eu sempre falo, não existe término, é uma infinitividade estética. Né? Então, eu acho que é uma coisa que só quem está aberto a essas ligações é que consegue. Então, mas o que a gente tem que fazer aqui é tentar abrir todas as pessoas a essas ligações. Por isso que é um ambiente compartilhado, é um ambiente coletivo, é um ambiente onde as singularidades se manifestam, se vêm para fora. As múltiplas almas dentro do corpo social do Álvaro, da Ronise e do Zé Hugo vêm para fora e colocam ali a sua expressividade. E agora, você tem que ter, eu acho que ter essa pré-disposição, né? Essa coisa de você querer se comunicar. E é interessante que quando você se coloca, você cria uma rede maravilhosa. E aí você não fala só de uma rede de leitores, você não fala só
de uma rede de espectadores, mas de uma rede também de apoio. Isso é muito bacana, porque quando eu escrevi aquele texto, que está no livro As Áfricas, e compartilhei com algumas amigas, assim, até para saber do texto, e foi bacana de ouvir essas amigas também contar as suas histórias a partir daquilo ali. Porque aquela história que eu conto, que é a minha, ela foi também impulsionada por uma outra colega de trabalho, que conversou comigo sobre as questões de ser mulher negra em Pelotas, que foi Laís. E uma colega de trabalho que eu cheguei, e logo depois ela se foi para outro campus, mas lembro perfeitamente dessa conversa que a gente teve sobre questões similares da vivência da mulher negra, né? E do quanto a família protege, mesmo sem querer, essa mulher negra, ao dizer a ela que ela não é negra. Sim. Então, eu queria deixar frisado aqui que muito do que diz assim, você me pergunta assim, nossa, como você deve ter sofrido no Rio Grande do Sul discriminação, racismo. Eu falei, provavelmente eu passei por isso, mas eu não vi, sabe por quê? Porque eu não era negra. Se fizeram, foi ralo abaixo. Eu gosto disso, porque assim, é contraditório, mas é a segurança que me deram. Que coisa, né? Então, eu perpassei, veja bem, eu fui designer de curtume, eu entrava em curtume, em chão de fábrica, do povo alemão. Eu nunca vi nenhuma ofensa a mim. Eu nunca percebi, pelo contrário, nem enquanto mulher, porque eu era uma mulher no chão de fábrica totalmente masculino, né? Cidade do interior do Rio Grande do Sul. Agora, o povo diz, é a postura. Eu falei, que postura? Que eu tenho esse sorriso assim, ó, que diz assim, sorriso, abre tudo que é porta, vai fazer qualquer coisa. Não. Poderia denotar tanta coisa. E eu não tive isso. Mas é essa segurança que essa colega de trabalho também colocou. Trouxe essa segurança para mim, porque eu não vi. Hoje, eu vou lhe dizer, evidentemente que eu fortaleço o movimento negro, né, na luta, na perseverança, nessa resistência, né, que a gente faz, essa resistência. Mas eu sofro muito mais. Eu sofro, porque eu fico olhando as coisas, eu estou vendo, eu vejo. Mas eu acho que agora eu já estou mais cascuda, mais firme, mais madura, minhas pernas estão mais firmes, então eu posso também, né, segurar e, às vezes, orientar e não bater, né, porque às vezes você tem que orientar. Porque o outro também, às vezes, faz pela ausência de conhecimento. Exato. Mas não é uma justificativa. Ele não é. Ele vem de uma estrutura que fez a vida toda. Sim. Sim. Né? Então, ele repete, ele reproduz. Então, se você bater sem antes explicar, ele não vai entender nada, ele vai continuar fazendo e o outro que vem depois dele vai fazer também. Ele precisa compreender o que ele está fazendo para que ele deixe de fazer e os próximos não façam. Né? E isso no texto, para mim, é muito significativo, porque eu falo da minha história, mas eu falo dessa defesa que foi construída em mim. Mas eu falo também da busca que eu tenho feito hoje, né? Pelo conhecer da minha ancestralidade. E isso também, ela mexe com a minha arte, com o meu fazer. Por quê? Porque é o cuidado expresso agora na agroecologia, na arte de poder conhecer, de poder trazer a partilha sobre as plantas medicinais. Então, que saber
ancestral é esse, que patrimônio cultural é esse, que eu sinto, que eu percebo. Porque quando eu era pequena, eu fui tratada por uma vovó Joaquina, que eu não sabia dizer quem era quem, que era minha avó Margarida ou se era ela, que ela que cuidava de mim. Ela Sim. cuidava de mim com as plantas medicinais. Eu tomei jurubeba, tanta jurubeba, que eu não consigo nem ver jurubeba. Mas amargo dos infernos, para dar para criança, pelo amor de Deus. Mas é isso, é a arte do cuidado, né? Isso aí. Tão E, enraizado na mulher. Olha só, tu é a expressividade mais explícita do que eu procurei nos meus 55 anos de arte, porque eu tenho um personagem no livro, que é o Asmin, que ele é a terra, ele é o ancestral, ele é o intuitivo, ele foge de tudo. Então, eu acho assim que a arte nos liberta, não só o conhecimento, a arte vai além do conhecimento, porque para você fazer uma arte, você tem que ter o conhecimento prévio. Então, você expressa na arte e ela te libera. Então, para você não importa se o outro... claro que importa, mas não vai te afetar. Não vai te afetar porque você está plena ali na expressividade da tua arte e você consegue passar perfeitamente a sua felicidade extrema, independente de onde você veio, de onde você vai e de qual que foi o seu caminho, né? Então, eu acho que isso é o próprio que a gente busca mesmo, né? Eu comecei a falar da arte como religião, mas é uma arte como religação, né? A religação de todos. Religar. E eu discuto muito, sabe, a passividade. Eu não consigo compreender a passividade, às vezes, desde que nós fomos descobertos, achados lá atrás, e depois de 300 anos de escravidão e de proibição de imprensa, eu encontrei alguns livros falando, Lavoisier falava da servidão voluntária, a gente fica doente na canaleta, Ronise. Se a gente não sair da doença para fora e enxergar a passividade como uma coisa ruim e não confortável, porque você vê, né, como eu comecei falando, o nosso cérebro, ele é um órgão que ele vai pela economia. Então ele vê uma árvore, ele vê uma árvore verde ali, você inventa o resto da árvore na sua cabeça. E ele prefere a economia, ele prefere a passividade. A gente precisa ser ativo e não se acomodar com a situação, porque o nosso caminho é esse, do desincômodo, né? Do desassossego, é de mostrar para as pessoas que todos são diferentes e podem conviver de forma tranquila pela arte, né? Essa é a mensagem que eu consigo ver expressamente no teu semblante, Rodrigo. Muito obrigado pelo teu depoimento aí da tua arte nesse dia aí, viu, Rodrigo? E viver uma arte, né? Você driblar tudo isso, com tudo isso que tu carrega, e continuar firme, né, nos seus propósitos, principalmente quando você define que são coletivos, né? Isso aí. E hoje a gente está atuando na economia solidária também. Então, como é que é atuar com o artesanato na economia solidária, né? Esse fazer, né, que tem que gerar renda, né? Que tem que... E que também é um fazer de terapia ocupacional, sobretudo com as mulheres acima dos 60 anos, as mulheres que já passaram o seu processo, né, de trabalho sistematizado e tal, e hoje elas estão trabalhando por si, cuidando de si, a partir do artesanato. Então, é desafiador todo o tempo. É desafiador todo o tempo. Então, eu me sinto todo o tempo desafiada, né, a fazer arte de forma participativa, Sim, né? Muito bom. Nessa relação com as minhas vivências. Sim, assim. e como a gente comentou antes, né, assim, são chamados, né, que a gente recebe.
Eu acho que a gente tem muito a ver, viu, Ronice? Porque até você falou do livro, fui eu que editei o livro, né? Então eu já vi o seu texto várias vezes, agora eu me lembrei que eu vi o seu nome também, né? E eu perguntei como essa escavação ancestral, né, permeou a sua arte, porque para mim foi um processo muito parecido também. Eu sempre escrevi, né, desde que eu tinha lá os meus 17, ali eu comecei escrevendo, mas foi quando eu comecei a fazer essa escavação ancestral, né, conhecer primeiro os meus pais, depois quem foram os meus avós, eu ouvi muitas e muitas histórias dos meus avós, né, avós que pouco conviveram comigo, e depois os meus bisavós, né, o meu biso também, que deixou um livro, né, deixou uma biografia aí, então foi a partir desse, que é um conhecimento que te expande, mas expande de uma forma tão expansiva, assim, que você conhece quem você é a partir de quem você já foi, e você consegue entender agora como é que segue esse processo. Né? Para mim, isso interferiu muito na minha arte, porque eu comecei a sentir eles por dentro de mim. Então, senti os meus ancestrais vibrando através das minhas escritas. Né? Daí eu me lembro, assim, momentos muito fantásticos, porque eu mostrei, né, o livro do meu biso para um amigo meu, ele falou, nossa, parece muito você escrevendo, sabe? Ou eu, quando eu vou ler o livro do meu pai, assim, um livro de poemas antigos, de 1990 e poucos, eu olho assim, nossa, mas é o meu estilo, assim, sabe? Como é que isso me permeia? Como é que eu posso agora seguir esse caminhar, sabe? Então, assim, para mim, mudou totalmente, né? Eu sinto na música também. Eu gosto muito de tocar violão, mas eu sou péssimo cantando, né? Então, foi um trabalho, assim, de me lembrar que o meu avô cantava. E o meu avô escrevia música. E isso para mim foi tipo assim, cara, se meu avô conseguiu, eu também tenho que conseguir, sabe? E foi o que mais me deu força, assim, para eu seguir batalhando tanto uma coisa que é tão difícil para mim. E hoje é uma coisa que eu olho para trás, assim, e percebo, sim, foi uma motivação, sabe? É familiar, é ancestral, tá dentro de mim, né? Então, não é só porque é meu ancestral, mas é também esse chamado que a gente sente, né? O chamado a querer poder manifestar, expressar alguma coisa. Esse chamado que tu ouve, que tu não sabe explicar, né? Esse chamado que eu ouvia o tempo todo a ter um lugar, um espaço de plantio. Eu ficava pensando, gente, eu vim lá do Rio de Janeiro, como é que eu posso pensar em ter planta, em ter lugar? Eu não sosseguei enquanto eu não achei as terrinhas, e aí eu chamo as terrinhas de Oiá, né? Que é dessa entidade tão cara a mim, com tanto amor que eu tenho, que é o Iá. Então, elas estão ali, estão sendo preparadas, eu estou me preparando para atuar ali naquele espaço, com todo respeito à Mãe Natureza que está ali. Então, é um lugar que eu vou cuidar, né? Que não é meu, está emprestado, né? Então, uma guardiã daquele espaço, né? Eu sou a guardiã, né? Então, que eu possa fazer da melhor maneira, né? Essa missão que eu venho ouvindo há muito tempo e que ela é ancestral, ela está dentro de mim e está se manifestando de uma maneira assim. E é uma descoberta maravilhosa. E hoje eu vou lhe dizer que é o que me move, assim, né? Já estou quase me aposentando. Me aposento em 2026 e que eu possa, então, nesse outro caminhar, né, partilhar mais arte, né, e aí de cuidado. A arte não aposenta, hein, Ronita? A gente nunca não, a arte, tem que cuidar isso. Agora, no cuidado da saúde, no cuidado da saúde, no cuidado ao espírito, né? Eu quero partilhar esses momentos, quero que aquele espaço seja de partilha também, né? Para que as pessoas possam ir até lá. Não quero só para mim, eu quero para todos. Quero partilhar aquilo que estará sendo cultivado ali. Que legal, legal, Ronise. É o que a gente fala, né? Porque aproximar-se do chamado é aproximar-se da arte, porque a arte faz fluir pensamentos confusos, sentimentos complexos. Tu vai para a arte, ele se mostra. Então aparece um desenho, aparece uma escrita, né?
E aqui eu gostei muito da forma como você começou, falando sobre a coletividade, da construção da laje, né? Porque aqui o nosso projeto, Jardineiros Noturnos, ele tem totalmente a ver com isso. Ao invés da criação de uma laje, é a criação de um coletivo de escritores, né, que pensam nessa marginalidade, nessa culturalha, né, como meu pai chamou, a cultura marginal, né, e possam se apoiar. Então, por favor, seja muito bem-vindo a esse coletivo, né, esse grupo com Muito obrigada. E pode criar, convidar né? Jardineiros aí, viu, Ronis, para compartilhar aí. Pode convidar que a gente tá, a gente vive do outro, do crescimento do outro, né? Eu vou indicar uma experiência que eu vivi como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Administração, o professor Luiz Felipe Nascimento. Ele fez um livro coletivo. Eu lia, o nome do livro, o título é Eu Lia, mas não escrevia. Boa. E é um livro de tamanho, com todo mundo escrevendo aqui. E eu acho que ele pode falar um pouco dessa experiência daqueles que liam, mas não escreviam. Porque ele queria uma escrita que comunicasse a qualquer um. Não uma escrita acadêmica. Então, aqueles acadêmicos se bateram tanto para escrever algo que todos pudessem compreender. E foi uma delícia. Que legal, por favor, encaminha o perfil dele aí para nós. Né? Sim. Conversar com ele também. Tá bem. Eu vou falar com o Luiz Felipe. Será assim, ele é ótimo. É uma pessoa de muito bom coração. Tá, muito obrigado, Ronis. Deixar o Zé aí fazer as palavras finais aí. E muito obrigado por conhecê-la, tá? E estamos aguardando o teu convidado aí com ansiedade, porque esse tema interessa aos jardineiros de todas as maneiras possíveis. Exatamente. O Luiz Felipe Nascimento. Vou falar com ele, será convidado. Obrigadão. Vai lá, Zé. Sim, não, mas eu também queria dizer assim que eu achei que foi uma live assim curta demais para tanto que poderíamos, né, conversar e contribuir assim. Eu também senti muita identificação com o teu processo, Ronis, também. Esse chamado, ele realmente, ele não é só da arte, né? Também sinto muito esse chamado para voltar para a terra, né? Para valorizar a natureza, para poder também um dia ser guardião de um espaço, né? Porque eu acho que é isso, a arte também, ela libera os nossos propósitos, né? Então a gente vai compreendendo, na medida de que a gente vai lá, a gente tá uma criança tomando consciência das coisas, é que nem, para mim é o mesmo processo, a gente é um adulto que começa a fazer arte, ele pode vir em qualquer idade, assim, sabe? Mas eu acho que começar a fazer arte é começar a se questionar, começar a colocar o mundo a provas, assim, começar a né? Então, eu acho que a partir disso a gente também vai desenvolvendo, tá, mas eu quero isso, na verdade. Ou tá num momento difícil e vem umas palavras, umas escritas que me consolam, né? Então, eu acho que aproximar-se da arte é realmente aproximar-se do espírito, aproximar-se dos nossos guias, dos nossos personagens, dos nossos mentores, né? Então, por favor, torne aí para mais conversas, porque eu acho que a gente... Vamos, é muito bom. Né? Eu acho que sim. Obrigado, Ronis. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Tchau, tchau.